Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada alegria que nos dirigimos a você que tem nos acompanhado fielmente no estudo da Palavra de Deus. Queremos também saudar a você, amigo, que está sintonizando pela primeira vez esse programa. Como você sabe, esse programa tem a finalidade de estudar a Bíblia toda num prazo de 5 anos. Prazo que para alguns pode parecer muito longo, mas que com certeza, quando estudamos detalhadamente a palavra, vemos que são necessários ainda muitos outros anos diante de tão rico conteúdo. Temos recebido cartas de ouvintes queridos que têm confirmado o valor do estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar com uma irmã de São Paulo, capital, que nos escreve dizendo o seguinte: descobri há pouco tempo o programa Através da Bíblia e todas as noites estou ligada nessa programação que tem me feito crescer na minha vida com Deus. Esse programa tem sido uma bênção para mim e para outros que eu tenho indicado. Deus abençoe a todos vocês. Querida irmã, agradecemos muito a sua carta e pedimos a Deus que nos mantenha firmes nesse propósito de divulgar a sua santa palavra através de estudos que nos fazem crescer mais espiritualmente. Peço agora a sua atenção para o nosso momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua companhia amorosa. Pedimos-te, Pai, que nos dirija pelo teu Espírito durante esse período de estudo para que a tua palavra seja entendida e possa ser aplicada por nós. Te pedimos, oramos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Amigo ouvinte, em nosso último programa, vimos a primeira parte do capítulo 3, que nos contou a história da queda humana, pela desobediência do homem e da mulher para com a ordem divina. Vimos como Satanás é sagaz e astuto, sempre colocando dúvidas em relação à clara palavra de Deus. Se não temos firmeza nas verdades bíblicas, nos tornamos alvos fáceis de Satanás, pois ele é perito em distorcer, corromper e contradizer a Bíblia. E isso ele faz, muitas vezes, transformando-se em um anjo de luz, conforme Paulo nos adverte em 2 Coríntios 11, 14. Precisamos, então, estar atentos para estratégias do inimigo. Vimos também, no programa passado, que a consequência do pecado foram pelo menos 2. O ser humano se afastou de Deus e a prática da transferência de culpa foi iniciada. Sem que assumissem o erro e o confessassem a Deus, o homem e a mulher, querendo se justificar, culparam outros pela sua desobediência. De uma maneira geral e resumida, foi isso que vimos no último encontro. Mas, na sequência do nosso estudo, hoje estaremos estudando o texto de Gênesis 3, 14 a 4, versículo 7. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e nós vamos encontrar ali o julgamento divino sobre o pecado. Gênesis 3, 14 até capítulo 4, versículo 7. Nós temos ali 3 etapas desse julgamento divino sobre o pecado. Em primeiro lugar, nos versículos 14 e 15, Deus se dirige à serpente, o diabo, e diz essas palavras: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Em relação ao animal propriamente dito, a Bíblia não explica como a serpente era antes dessa maldição, mas certamente não era da forma como a conhecemos hoje. Se tinha pernas ou pés, não temos qualquer esclarecimento. Mas depois dessa palavra divina, ela ficou condenada a rastejar comendo pó da terra, como uma figura de extrema humilhação.
Agora, em relação ao diabo que usou o animal, a serpente, e tentou o ser humano, a sentença de Deus foi contundente. Veja só, ele que já tinha se rebelado contra Deus, que já tinha sido expulso do céu, conforme vimos anteriormente, conforme lemos em Apocalipse capítulo 12, teve uma sentença muito mais contundente. A palavra de Deus veio confirmar a existência de uma luta entre o bem e o mal. A constante luta entre o ser humano e as serpentes, na verdade, elas simbolizam essa luta secular entre Deus e Satanás, uma batalha sempre travada no coração do ser humano. A serpente, o diabo, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus Cristo, que só descendeu de Maria, pois José foi apenas o seu pai legal. Mas esse descendente esmagaria, como de fato esmagou, a cabeça da serpente, a cabeça do diabo, indicando a morte de Jesus na cruz, mas indicando também a sua plena vitória contra as forças satânicas, da qual todos os crentes participarão, conforme Paulo afirma muito claramente em Romanos 16, 20. Então, nós temos aqui no versículo 15 aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, isso é, o primeiro anúncio do evangelho, das boas novas, das boas notícias da salvação divina, a primeira profecia sobre o Salvador, o Messias. Nesse versículo, então, encontramos a verdade bíblica que é contada por toda a história da humanidade, a procura de Deus pelo homem. A salvação, na verdade, mostra essa amorosa procura divina pelo homem. Mas, em segundo lugar, querido amigo, vá anotando aí, nós temos o julgamento e a condenação da mulher. O versículo 16 diz o seguinte: E à mulher, disse o Senhor, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido. Ele te governará. A condenação da mulher recaiu naquilo que era exclusivamente dela, isto é, a possibilidade de auxiliar o marido e de gerar filhos. Amaldiçoadas foram apenas a serpente e a terra, mas condenados foram a mulher e o homem. A mulher foi condenada a ter sérias dificuldades no seu papel de esposa e no seu papel de mãe. Ela teria dificuldades na sua tarefa de ser auxiliadora idônea, porque a partir dali não haveria mais o governo compartilhado no jardim. O desejo dela seria submisso ao desejo do marido. Ele a governaria. E em relação à maternidade, a mulher passaria por grande sofrimento, isto é, ela teria um pesado trabalho para dar luz aos filhos que ela gerasse. É importante notar que essa submissão da mulher ao marido não indica de forma alguma um menosprezo da pessoa ou dos dons da mulher, mas indicava sim um papel redentor do marido frente agora à sua esposa, visando então restabelecer aquele companheirismo original. Mas vamos continuar, o versículo 17, 18 e 19, esses versículos nos mostram agora o julgamento e a condenação do homem. Assim diz a palavra de Deus: E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Querido amigo, pense comigo, graças à misericórdia divina, na verdade, a maldição recaiu sobre os domínios do homem, e não sobre o homem propriamente dito. O homem que deveria conduzir a mulher foi por ela conduzido, e assim trouxe maldição sobre a terra, mas trouxe condenação sobre si mesmo. Através de um trabalho penoso e árduo, ele obteria o seu sustento, ele obteria a sua alimentação.
mas ao mesmo tempo em que temos a condenação, pois ele teria que trabalhar arduamente, temos a graça divina, pois o homem conseguiria produzir alimentos que lhe sustentariam a vida. A menção de cardos e abrolhos, isso é, pragas, vegetais e plantas rasteiras, espinhosas, são sinais da natureza não dominada. São sinais da natureza em rebelião. Por quê? Por causa do pecado humano. E a menção de que o ser humano voltaria à terra de onde havia sido formada, pois ele era pó e ao pó tornaria, indica que a terra que deu origem ao seu corpo e seria a fonte do seu alimento, essa terra veio a ser símbolo da morte, que aguardaria o seu fim. Foram palavras contundentes. Com certeza, você estaria em dificuldades, como certamente Adão teve dificuldades ao ouvi-las pela primeira vez. Mas esse foi o julgamento divino. Mas talvez você esteja ainda se questionando sobre que tipo de morte o texto está se referindo. É importante entendermos, então, esse ponto muito claramente. Quando Deus disse em 2:17, ele disse que haveria morte se houvesse desobediência. E depois da desobediência, na verdade, não houve morte física imediata. Então temos que reconhecer que ali a sentença de morte significava a morte espiritual, isto é, a separação de Deus, o que de fato ocorreu ao ter o homem se escondido de Deus. Quando entendemos que a morte física é a separação do corpo e do espírito, vemos que a morte física, que lá também estava implícita, aqui em 3:19, é definitivamente apresentada e estabelecida. Isto é, o ser humano chegaria ao seu final, ao final da sua vida, desfazendo-se em pó de onde viera originalmente. Todo ser humano vai se apresentar um dia diante de Deus depois da sua morte física. Esteja ele salvo ou perdido, todos comparecerão diante de Deus para a prestação de contas. Adão não morreu fisicamente no mesmo dia em que pecou. Ele não morreu fisicamente até que alcançasse a idade de 930 anos. Mas a morte espiritual veio imediatamente, no mesmo dia em que pecou. Por quê? Porque ele ficou separado de Deus. E morte é exatamente isso, é separação de Deus. Querido amigo, você deve perceber que estamos caminhando para o finalzinho do capítulo 3. E estamos também já na metade do nosso programa, então gostaria que você estivesse anotando algumas verdades que temos compartilhado com você. Acompanhe agora a leitura dos versículos 20 e 21. Diz assim a palavra: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Em relação ao nome da mulher, depois da sentença de morte, veja só, o nome Eva, que foi dado à mulher, significa vida ou então vivente. E, de certa forma, é algo surpreendente e muito sugestivo, porque depois da condenação, depois da sentença de morte, o nome Eva, vida ou vivente, demonstra o quê? A contínua graça de Deus. Na antiguidade, dar o nome a uma pessoa ou a um objeto implicava ter o domínio ou posse sobre o mesmo. Assim, o fato de Adão ter dado o nome à sua mulher indica a sua preeminência, a sua primazia sobre ela, sobre Eva. Agora, no versículo 21, nós encontramos a questão da vestimenta. A vestimenta feita para Adão e Eva indica roupas satisfatórias e apropriadas para cobrir a sua vergonha diante de Deus. Indica também que as ações de Deus demonstram sempre a sua misericórdia, cobrindo o pecado humano, cobrindo a ineficácia humana em se apresentar diante dele mesmo. A cobertura que o próprio homem providenciou, uma cinta de folhas, não era adequada para encobrir a sua nudez.
nem a nudez física, nem a nudez espiritual. Deus sim é que providenciou a vestimenta adequada e fez isso através do quê? Através do derramamento de sangue, porque foi necessário a morte de um ou outro ou alguns animais para que as suas peles pudessem servir de vestimenta para Adão e para Eva. Esse versículo 21, ele é muito importante, pois demonstra o suprimento das necessidades imediatas do homem por Deus, que, na verdade, Deus se interessa em cuidar do homem em todos os aspectos. E embora alguns não aceitem um significado mais profundo nesse texto, nós temos aqui no versículo 21 a origem dos sacrifícios, vendo nesse relato o prenúncio da expiação sacrificial. Agora, prosseguimos. Nos versículos 22 a 25, temos o final do capítulo 3, com as seguintes palavras. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, o Senhor colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, quais são as ideias que podemos extrair desse texto agora? Graças a Deus, na verdade, que ele não deixou o homem viver eternamente no pecado. Deus não permitiu que o homem vivesse eternamente no pecado, e isto é uma grande prova do seu amor, é uma grande bênção. O pecado, que foi a tentativa do homem tornar-se como Deus, sempre resulta em morte, em separação eterna de Deus. O pecado priva o pecador da dádiva maior, de ter a vida eterna com Deus. O homem foi expulso do paraíso, pois Deus não queria que vivêssemos eternamente separados dele. Adão e Eva, ao comerem o fruto da árvore da vida, poderiam viver eternamente em pecado, e Deus não queria isso. O fato do texto mencionar que o homem também foi expulso do jardim do Éden para cultivar o solo, pode ser entendido que antes do pecado, o homem já tinha trabalhado num jardim belo e agradável, mas agora, como consequência do pecado e conforme a condenação divina, Adão deveria lavrar a terra difícil, amaldiçoada, com espinhos e ervas daninhas. Então, o seu trabalho seria um trabalho mais penoso, mais cansativo. Na verdade, amigo, gostaria que você prestasse bem atenção, pois as últimas palavras do capítulo 3 nos mostram uma verdade muito importante. O texto do versículo 24 diz que Deus colocou querubins guardando o jardim do Éden, com espadas que se revolviam proibindo o acesso à árvore da vida. Como é que podemos entender esse versículo? Os querubins são vistos em outros textos bíblicos, por exemplo, em Ezequiel capítulo 1, no capítulo 10. Sim, os querubins são conhecidos em outros textos. Eles são vistos como guardiões simbólicos do Santo dos Santos. E as suas formas foram também bordadas no grosso véu que impedia o acesso ao lugar santíssimo. Ora, tudo isso e mais a espada que se revolvia pode significar que a espada do juízo divino e os querubins que guardavam a entrada na santíssima presença de Deus ficavam agora entre o homem e Deus, impedindo o acesso livre que o homem tivera até então à presença divina. Você consegue perceber o que nós estamos falando? Na verdade, amigo, o pecado nos fez ficar completamente separados de Deus. Somente através da redenção divina, que foi providenciada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é que podemos novamente ter acesso à vida eterna. Novamente podemos ter acesso ao quê? À presença de Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus em Mateus 27:51, que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Veja só, o véu foi rasgado de cima a baixo
pela iniciativa do próprio Deus. E conforme Hebreus capítulo 10, 19 a 22, um novo caminho foi aberto para Deus, possibilitando-nos a ter novamente comunhão com o Pai. Então, amigo, mais do que tudo isso, não poderia acontecer uma bênção maior, e essa bênção só aconteceu por meio do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por sua maravilhosa graça. Você pode louvar a Deus. Louve a Deus porque a sua bendita graça é que nos trouxe novamente à comunhão com Ele. Prova o seu grande amor para conosco. Querido ouvinte, temos dito que a Bíblia é um livro singular, e é verdade, é um livro único. Pois bem, então depois de demonstrar como podemos ter novamente acesso a Deus, a Bíblia nos traz de volta às condições do pecado humano. Então iniciamos agora o capítulo 4, que nos relata o primeiro assassinato da história humana. Caim matou o seu irmão Abel. E aqui encontramos já o fruto do pecado. Vemos que nos primeiros 2 capítulos encontramos a criação. Depois, nos capítulos 3 e 4, encontramos o pecado e o seu fruto. Alguém poderia perguntar, será que o pecado realmente é mau? A resposta a essa pergunta encontramos exatamente nesse capítulo 4, onde vemos que o pecado foi mau e o que ele pode fazer com o coração humano. Nesses versículos iniciais do capítulo 4, encontramos algumas verdades. Em primeiro lugar, o texto relata que Adão e Eva se conheceram, isso quer dizer, tiveram um relacionamento sexual, como era o plano de Deus para a multiplicação fecunda que deveria acontecer. E desse relacionamento, com certeza, após uma gravidez já com sofrimentos, Eva deu à luz ao seu primeiro filho, Caim. O nome Caim significa adquirir. Por isso o versículo 1 indica, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O versículo 2 nos relata o nascimento de Abel, que significa fôlego ou sopro, e relata também a atividade dos 2 irmãos. Abel trabalhava com gado e Caim era lavrador. Nos versículos 3 e 4 nos contam que os 2 fizeram sacrifícios e trouxeram ofertas ao Senhor. Certamente fizeram isso reconhecendo a bênção divina sobre as suas próprias atividades. Eles fizeram suas ofertas em algum lugar de adoração. Certamente as orientações teriam sido indicadas a eles por revelação divina. Podemos deduzir isso pela leitura de Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Mas como que ele pode ter oferecido isso pela fé? Bem, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. É claro que Deus os instruiu a respeito do culto. Eles ouviram a palavra de Deus de alguma maneira, e por sacrificar pela fé, Abel foi aceito, enquanto Caim foi rejeitado. Bom, vamos entender isso de uma maneira bem correta. Embora estejamos já quase no final do programa, é importante deixarmos isso bem claramente. Como é que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado? Alguns estudiosos até querem ver nessa narrativa uma rivalidade entre os 2 modos de viver, o pastoril e o agricultor. Não cremos nessa interpretação, mas o que está aqui contrastado é a religião formal ou carnal e a religião viva ou espiritual. Não é correto, pois, afirmar que a ausência de sangue desqualificou a oferta de Caim e qualificou o sacrifício prestado por Abel. Caim foi rejeitado porque a intenção do seu coração era má. Isso é percebido depois no seu semblante descaído. Em Provérbios 21, 27, nós lemos o seguinte: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Veja que palavra dura. A razão de uma oferta ser aceita e outra não está entre a oferta de Caim ter sido feita sem cuidado e sem consideração, enquanto a de Abel foi selecionada e generosa, pois o versículo 4 diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura desse ofereceu ao Senhor.
Querido amigo, estamos chegando então ao final de mais um programa. Você percebe a lição final nesse texto? Deus quer um culto sincero e honesto diante dele. Deus conhece a motivação do nosso coração. Por isso eu quero convidá-lo a estar conosco em nosso próximo programa, com um coração honesto e sincero, e assim Deus o abençoará. Um abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.